Boa tarde, boa tarde, boa noite. Boa noite. Então, pequena, rápida, objetiva, oficina. Esse aqui, para quem não conhece, é um trompete moderno. Dessa forma, começa um trompete, vai ser tudo bem. Muito bem, boa noite novamente. Isso daqui é um trompete moderno. Moderno porque, desse formato, com essas três válvulas, o sistema de válvula a pistão, é de 1815. E até aí, até esse momento, o trompete não conseguia fazer uma coisa para nós fundamental e básica, né, que é a escala cromática. Não dá para fazer. Então, se eu pegar os tubos do trompete e esticá-lo, ele vai ter este aqui, vai ter 1,48 m. E vai produzir a série harmônica de si bemol. Se eu diminuir, ela sobe. Se eu aumentar o tubo, ela desce. Então, o mais antigo que a gente tem notícia, que estão no Museu do Cairo, foi encontrado na tumba de Tutancâmon, 1.300 anos mais ou menos. Tutancâmon, 1.300 anos do período cristão. A tumba foi achada no século XX, 1922, se não me engano. E foram encontrados ali, ao lado dele, dois trompetes, um de prata e um de bronze, longilíneos, porque não havia técnica para fazer isso. Conseguiram dar um jeito de moldar o metal, começaram a fazer curvas sem quebrá-lo, foi ficando melhor, mas ainda assim será harmônica. O que seria isso? Ele tocava vários trompetes de tamanhos diferentes, não tinha nada disso. Posso subir, posso descer, mas é isso. Ou seja, como é que funciona? A possibilidade de fazer cromatismos. Quando isso foi possível, foi maravilhoso, porque aí voltamos ao mundo da música. E os compositores começaram a fazer bom uso disso. Dito isso, já vamos direto para a parte que nos interessa com o instrumento. Por quê? A partir desse momento, no final do século XIX, não só o choro estava surgindo, mas outras tantas possibilidades, estilos, gêneros, e muitos usavam instrumentos de metais que eram tanto usados na sinfônica como especialmente em bandas de música, militares ou não. E aí, passando para o choro, padronizou-se, ou seja, estabeleceu-se sim o trio, flauta, cavaquinho, violão. Certamente, maravilhoso, mas além deles tinha trompete, clarinete, trombone, off-glide, saxofone, entre outras coisas. Foi incorporado a isso posteriormente o pandeiro, em fazer sessão rítmica, era o cavaquinho, o pandeiro veio, violão sete cordas veio, e por aí vai. E o que faz a diferença na hora de tocar, se eu toco com o mesmo instrumento, uma coisa, outra coisa, outra coisa, eu vou mostrar aqui trechinhos de gêneros diferentes, tocados com o mesmo instrumento, e que vão determinar, acho que vocês vão conhecer boa parte deles, vou tocar que fica melhor.
clássico americano. Aí eu vou tocar uma outra coisa, inclusive, em homenagem aos meninos. Esses vários gêneros, né? Que se conecta e qual é a conexão que tem em relação ao trompete, ou seja, um outro instrumento que toca também esses ritmos, esses gêneros musicais? Muito bem, é o mesmo músico, é o mesmo instrumento, o mesmo timbre. Soa diferente para vocês? Eu toquei as mesmas coisas da mesma forma? Não. Cada uma delas tem o que produz isso. Basicamente, no choro, é o ritmo. Quando se muda o ritmo, a forma de articular aquilo que se vai dizer, muda-se completamente aquilo que se vai dizer. Dessa forma, eu vou expor o que eu quero, vou omitir o que eu quero, vou acentuar uma coisa e vou tirar outra. Dentro de um sabor que a gente conhece como swing, mas é um balanço que o choro oferece, porque ele foi forjado justamente vindo do lundu, entre outros, para ter essa flexibilidade, essa doce, aquela malandragem famosa que a gente conhece, mas ele só vai ser um choro se ele tiver determinados signos ou determinados padrões que já estabeleceu como choro. E qual é o principal deles? Síncopa. Qualquer ritmo dançante nosso, eu toquei swing americano, é extremamente dançante, mas quase não se vê síncopes, quase são longas, doces. Esse pata que o pandeiro faz, que o sete cordas faz, que o cavaquinho faz, que tudo é estabelecido, isso determina aquela linguagem. Mas para produzir isso, alguém tem que dizer esse tipo de material, esse tipo de pronúncia no instrumento. Como o próprio nome diz, isso aqui é só um instrumento. Ele não toca sozinho. Qualquer outra pessoa que vem pegar esse instrumento para tocar não vai soar da mesma forma. Mas não é o mesmo instrumento. O que muda? Muda quem vai tocar, o que vai dizer e o que ele não vai dizer. Então, um violinista pode tocar um choro, como ele pode tocar um bar transcrito da violão, no mesmo violão, no mesmo concerto. Se ele tiver proximidade, se ele desenvolveu o bom hábito de ouvir, entendeu o que se mostra, o que não se mostra, e praticou aquilo, ele se criou naquele meio, ele adquiriu a linguagem do choro. Se não, ele vai tocar notas, vai estar tudo certo, mas ele não está tocando choro. É muito diferente uma coisa da outra. Tirar as notas do papel e tocar a frase é uma coisa. Produzir o que aquele gênero quer que você produza é outra coisa. E é por isso que faz diferença da mesma forma da fala. As pessoas falam da mesma forma, certo? Não. Provocando. Sim, mas para cada situação é uma maneira de se expressar, falando, não é? Entendi.
e provocando isso que você disse, o mediador, não a mediação, não a mediação, né? Mediar. Para o receptor que vai ouvir, tem a ver com o sentido de cada, por exemplo, a mesma música com o mesmo instrumento, trocando os músicos, cada um tem uma forma de expressar esse sentimento através das notas musicais. Está dentro também de cada músico, a mesma música, o receptor vai sentir ela diferente. Por exemplo, se você tocar e outro músico tocar o mesmo instrumento com as mesmas notas, nem precisa fazer isso. Se eu tocar isso apaixonadamente, eu estarei apaixonadamente tocando. Cada um de vocês vai receber de forma distinta. Ele produz da forma que ele achar que é adequada, ele faz. O que isso vai causar na plateia, de uma cadeira ao lado da outra, é muito distinto. Isso é fato de estudo já enorme. E por isso, que está aqui, o Zé Renato, o que eu vou fazer? Para dizer que, desde que você domine a linguagem, conheça a linguagem, seja forjado na linguagem, você se ambienta e eu posso tocar bebop, posso tocar choro e posso, numa sinfônica, tocar Bruckner. Por quê? Porque é uma vida dedicada a conhecer exatamente o que o autor quer e se estabelecer naquela linguagem, naquele estilo, naquele gênero. A começar pelo timbre. E o timbre é forjado onde? Pelo corpo. Tanto do pianista, do trompetista, do dedicado. Eu não sopro apenas, eu canto através do instrumento. Caso contrário, não consigo mudar o timbre. Não basta só soprar e fazer isso. Isso é mecânico. Qualquer um de nós pode fazer. Produzir o que vai além é uma outra coisa. E por que eu disse isso? Porque tem aqui uma surdina. Isso aqui é um acessório para mudar o timbre do instrumento. Essa daqui é uma cup clássica do período swing, das baladas americanas e das big bands, décadas de 20 e 30. Fale sobre o seu instrumento. Tá. A viola é um instrumento que ela vem do alaúde, é um instrumento que nasce, portanto, no sul da África, né? E depois ela se espalha por toda a Europa e ela chega ao Brasil na Caravela de Cabral em 1500. E aí ele começa a tocar para catequizar os índios, né? Eles começam a tocar para os índios dançando, a catira, a história começa lá, sapateado do índio, né? E depois ela se alastra pela música sertaneja e a história se vê bem mais longa, até o sertanejo de hoje atualizado, né? Que só usa o nome, mas não é mais o sertanejo. O timbre dela é esse aqui, bem diferente do violão. As duplas sertanejas começaram tocando viola e violão. A primeira dupla foi formada em 1910 no Colégio Mackenzie pelo o Cornélio Pires. Ele era, além de ser humorista, era apresentador, ele levava as turmas para tocar, mas foi lá nesse colégio, que hoje é a Faculdade Mackenzie, em 1910, que houve a primeira turma caipira. Imagina como é que foi. Era um colégio de um americano que veio e instalou, era um colégio, por sinal, evangélico. Foram tocar música sertaneja. E daí surge a música sertaneja. Acho que a história da viola vem por aí. E aí, homenageando também, meus amigos, Zé Renato escolheu mais um tema com relação à lua. A viola, que vem de um lugar, com o trompete, que vem de outro, com a surdina, que é para outro. Não vai dar certo isso. Vocês vão me dizer se vai dar certo ou não. Vamos tentar, né? Essa música tem um título, é bem conhecida, a maioria das duplas sertanejas, cantores gravaram também, até da música do MPB gravaram essa música, né? Que é o Luar do Sertão, porque tem a ver com a lua, né? E é uma composição de 1914 do João Pernambuco e Catulo da Paixão Cearense, que é o Luar do Sertão. Então nós vamos tentar adaptar com esse arranjo, com esse maravilhoso trompete. E só para resumir,
foi um instrumento que eu também tentei aprender, cheguei até a escala cromática e depois parei. Tem mil coisas, não fiz nada na minha vida. Música mesmo, do quê? Esse é o som dela. Tá. Eu levo aqui uma banda aqui no meu bolso, que é tão fácil com uma banda, né? Aqui já está tudo, tá o pandeiro, está tudo. Eu tentei fazer, como era uma toada, mas eu tentei fazer uma pequena adaptação do chorinho mais romântico, mas acho que está na toada mesmo. Simplesmente é uma amálgama. Por quê? Porque eu ouço essa moda desde que eu nasci, fora as outras. Então eu vi gente cantar com duo, com trio, com viola, com violão, cantava junto, tocava junto. Você aprende, entende o idioma, entende o que de fato está vindo, para você se comportar adequadamente. No choro não é diferente. Gente, vocês estão falando
um professor, fala o título do livro aí, eu quero que ele fale, porque eu comprei o livro, quando ele citou a respeito eu aprendi muita coisa com o livro dele, a respeito de como surgiu na tumba o egípcio, né? Já contei para ele. Mas fala o título aí, título do livro. O material é Trompete, História, Pedagogia e Performance. E justamente, fora a questão técnica, que é necessária, justamente para tocar, entre outras coisas, choro, que é difícil para público, não vai além disso, se ficar só na parte motora, não vai além disso. Não adianta. Não é o virtuoso que toca A, B ou C. O virtuoso, ele usa aquela ferramenta para dizer melhor ainda do que os outros, aquilo que a gente deseja fazer. Ele junta tudo, mas principalmente aquela linguagem que ele domina, que passou a vida desenvolvendo, e quando ele pronuncia duas notas, você já sabe do que se trata. Ninguém precisa dizer nada, é só ouvir. Isso não é uma coisa que se conquista de uma hora para outra. Falar alguma coisa que o outro entenda de imediato, sem dizer uma letra, só com o som, isso é música. Não tem um texto para induzir, para amparar, para fazer qualquer coisa. É música. Isso sim a gente define na hora. O resto é som, que é diferente de música, que é diferente de estilo.